Olá, meus amigos e minhas amigas, todo mundo que participa deste curso sobre História e Política. É um prazer enorme participar também. Eu sou Maria do Rosário Nunes, eu sou professora, deputada federal pelo PT, integro o Diretório Nacional e sou secretária nacional de Formação e Educação Política do nosso partido. Eu vou tratar aqui com você sobre o Plano de Reconstrução do Brasil, Justiça, Igualdade e Direitos Humanos. E falando deste lugar de direitos humanos, de justiça e igualdade, eu quero me apresentar também como militante, como defensora de direitos humanos. Essa para a gente, para nós do PT, essa é uma categoria de luta essencial, que está integrada à luta sindical, aos movimentos do campo, aos movimentos da cidade, enfim, ao que nós fazemos no parlamento, mas principalmente fora dele, porque ser petista também está na luta por direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer a vocês que eu tive a responsabilidade de ser ministra de Direitos Humanos da presidenta Dilma, no seu primeiro governo, e pude perceber, no nosso período, mas também nos períodos anteriores, em que essa pasta foi coordenada pelo Paulo Vanucci, pelo Neumar Miranda, pelo Mamed, enfim, nós tivemos diferentes ministros dessa pasta, mas o fundamental é que nós trabalhamos direitos humanos dentro do governo Lula e do governo Dilma, trabalhando no conjunto de matérias que os nossos governos trabalharam. E nunca deixando de atentar para que a luta por direitos humanos, igualdade e justiça, a defesa de direitos, seja a promoção de direitos humanos e a defesa de direitos encontra-se principalmente na sociedade civil e no controle público do Estado, que é, inclusive, o enfrentamento das características do Estado, em particular do Estado brasileiro, que é muitíssimo vinculado às violações de direitos humanos. E é isso que eu quero aqui discorrer com vocês, sobre o que nós do PT compreendemos desses aspectos, também teoricamente, como os aspectos de justiça, igualdade e direitos humanos interagem com as questões da democracia no plano de reconstrução do Brasil. Bom, um dos aspectos fundamentais desse nosso módulo é justamente compreender a dimensão de direitos humanos no seu contexto e naquilo que tem de filosófico. Então, quando nós estamos tratando de direitos humanos, nós estamos tratando de todas as áreas do conhecimento. Da geografia, como Milton Santos trouxe, da economia, nós estamos tratando da história, nós estamos tratando dos direitos humanos, do direito internacional, das relações externas de um país, da saúde, da educação, de tudo que existe. E no Brasil, somente em 1988, nós conseguimos internalizar na Constituição Federal conceitos que foram estabelecidos, inclusive com a presença internacional do Brasil bastante importante, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando o mundo pós-guerra se deu conta e constituiu uma resposta unitária, seja em 48, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, seja em 1966, quando, no âmbito das Nações Unidas, são estabelecidos os dois pactos para a assinatura global, de cada Estado nacional, que é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. Bom, estes conceitos de direitos humanos, que o Brasil, volto a dizer, participa de forma muito ativa no mundo para desenvolver no pós-guerra, dentro do Brasil só chegam em 1988, porque não tem como ter conceitos de direitos humanos em uma Constituição sem base democrática. E foi somente em 88 que o Brasil teve uma Constituição com fundamentos democráticos. O que nós chamamos de direitos humanos no plano internacional, quando entram e se transformam em direitos constitucionais dentro de uma nação, eles alcançam, portanto, dentro de cada nação, cada Estado nacional, os assume como direitos fundamentais. Então, quando nós estamos falando aqui, neste momento, de direitos humanos, nós estamos falando de direitos humanos reconhecidos nos tratados internacionais que o Brasil é signatário, de política internacional, de participação nos sistemas de tratados da ONU, da OEA, e também nós estamos tratando desses direitos trazidos ao ambiente interno do Brasil, com a Constituição de 88 e com a legislação posterior a ela, que a regulamentou e que foi trabalhando a partir dela, com a dimensão de direitos humanos escrita e inscrita na Constituição de 88, transformada em direitos fundamentais, porque constitucionalizados
no ambiente interno do Brasil. Notem, quando fala nos princípios de direitos humanos, da paz, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade jurídica entre homens e mulheres, mas também quando adentra a Constituição e carrega dentro dela, em 88, os direitos sociais, como, por exemplo, a educação, a previdência, o conceito de direitos das populações indígenas à terra e também o conceito mesmo do próprio acesso à terra, né? Todos esses aspectos da dimensão social, da propriedade, todos esses aspectos também estão cunhados em um ambiente crescente de luta democrática do Brasil, que foi a luta contra a ditadura, que eu até coloquei uns cartazes aqui, porque é uma luta intensa, na qual a classe trabalhadora esteve nas ruas, não só das diretas, mas esteve na luta pela anistia, que lá em 79 viabilizou retornarem ao Brasil o Zé Disseu, o Betinho, o Brizola. Então, olha, gente, tem muita luta por direitos humanos no Brasil, por justiça. Vamos lembrar da imagem da Dilma, a Dilma menina, colocada diante de um tribunal militar. E aqueles homens no tribunal militar tapando o rosto, para que não fossem vistos, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Mas, ali, no período da ditadura, os atos institucionais, o rompimento, o exílio do Jango, a violência política contra os estudantes, contra os sindicatos, contra os trabalhadores e trabalhadoras, no ABC, a violência política, a gente começa a ter uma reação de massa com as greves do ABC, o PT surge a partir dessa presença do presidente Lula, ali sindicalista, do Santo Dias, de tudo aquilo que aconteceu no ABC, na resistência dos metalúrgicos, dos bancários, com Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, das educadoras e educadores. Então, esse enfrentamento à ditadura, ainda que a ditadura só tenha produzido, naquele período, uma lei de anistia, quando colocou dentro da lei de anistia a maior ignomínia possível, que foram os ditadores se auto-anistiarem, anistiarem os torturadores, e ainda que passamos a crítica e que busquemos a revisão da lei de anistia como um princípio de direitos humanos, até porque o Brasil está condenado pela OEA em relação a esse aspecto, por ter auto-anistiado, o Estado auto-anistiou-se das violações aos direitos humanos no período da ditadura, da tortura, da morte, do sequestro, do assassinato, dos estupros. Ainda assim, nós podemos dizer, com todos os limites dessa anistia, que nós lutamos para revisar e para enfrentar aquilo que sobrou de errado nisso. Nós temos que dizer que a causa democrática ela veio da mão do povo. Só que daí não teve justiça de transição adequada, pelo menos. Não teve. Justiça mesmo de transição, a gente pode dizer que não aconteceu no Brasil. Por isso, hoje a gente tem, por exemplo, quando olha para a Argentina, quando olha para o Chile, quando a gente pensa na ESMA, quando a gente pensa no Museu da Memória do Chile, e quando a gente vê nos tribunais ex-presidentes da República, generais argentinos, juízes e torturadores de um modo geral, indo para a prisão, no Brasil nós não tivemos isso. E sequer aqui no Brasil, o Estado brasileiro respondeu onde estão nossos mortos e desaparecidos. Então, a ditadura do Brasil, ela foi derrotada, eu acho que a gente pode dizer isso, sim, derrotada no seu final, mas ela engembrou um final onde não tivessem que ser responsabilizados. Não ter justiça de transição nos torna reféns de uma ausência pedagógica. Os brasileiros e brasileiras, de um modo geral, até porque a gente conquistou a Comissão Nacional da Verdade, teve início o processo para conquistarmos a Comissão Nacional da Verdade no período que o Paulo Vanucci foi ministro, no governo Lula, e nós conseguimos, no período em que eu fui ministra, a aprovação pela Câmara dos Deputados, mas só 50 anos depois do início da ditadura. A ditadura que foi mais longeva entre todos os países do Cone Sul, a ditadura que orientou em muito os esquemas de tortura e a Operação Condor, aqui no Cone Sul, numa conexão perversa entre o Brasil, Uruguai, Argentina.
Então, quando eu olho para esse período da ditadura e vejo que nós não tivemos a chamada justiça de transição, que prevê, a justiça de transição é um conceito internacionalmente estabelecido, reconhecido pelas Nações Unidas, pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos e pelo sistema regional, que é o sistema da OEA, que determina que uma justiça de transição pós-atuação autoritária dos Estados nacionais, ou qualquer, enfim, opressão pública, estatal, opressão em qualquer nação, a justiça de transição deve prever um processo pedagógico, que é o conhecimento que a população precisa ter daquilo que aconteceu, a verdade, a memória e a justiça, para que nunca mais se repita, além da reparação às vítimas e da verdade sobre o que aconteceu. Vamos pensar, então, que a gente está, durante 88 e os dias atuais, sem cumprir plenamente com a verdade sobre o que foi a ditadura militar, ditadura civil-militar, sem nenhuma responsabilização dos torturadores. Mas, historicamente também, nós somos um país marcado pelo escravismo como modelo, pela escravização humana. Aí o racismo estrutural tem seus tentáculos sobre toda a sociedade. Nós somos um país extremamente opressor sobre as mulheres. Somos um país que viveu ditaduras antes da ditadura civil-militar. Está aí, no período Getúlio, uma das marcas mais terríveis também da opressão e da perseguição política, a deportação de Olga Benário para um campo de concentração, para a câmara de gás nazista. O assassinato de Olga Benário, a violência contra as lutas do povo, a violência, de um modo geral, de Estado no Brasil, está colocada para nós como um desafio permanente de superação. Nos nossos governos, no governo do Lula, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, nós tivemos feitos muito singulares. Os demais módulos desse curso certamente podem indicar como, nos nossos governos, de uma forma singular, nós conseguimos enfrentar a marca da desigualdade. Enfrentamos através de empregabilidade plena, enfrentamos através da garantia de direitos aos trabalhadores e trabalhadoras, às mulheres, enfrentamos através de políticas sociais e principalmente através de um projeto nacional de desenvolvimento que nos colocava como humanos, como sociedade, no centro da dimensão de desenvolvimento. É fundamental citar que nos nossos governos foram criadas políticas como a lei de acesso, todas as normas e legislação de acesso à universidade, aos institutos federais, através das cotas sociais e raciais, que significam para o Estado brasileiro a sua identificação, a sua autodeclaração, o seu reconhecimento do quanto ele tem sido, quanto ele é um Estado racista, um Estado autoritário e um Estado violento contra os negros e negras do Brasil, pois marcado ele próprio por essa dimensão da escravização humana. Ao tratar desses aspectos, portanto, eu quero destacar aqui uma frase do Eduardo Galeano, um dos mais importantes pensadores e autores do nosso continente, que diz, quando ele fala de justiça, citando o quanto essa palavra é apropriada pelos capitalistas e pelos opressores, e ele diz, a justiça é como uma serpente, só morde os descalços. Quando Eduardo Galeano traz isso, nós, e diante de vocês, eu quero me perguntar, quando a gente fala de justiça, está falando da mesma justiça que os poderosos utilizam? Está falando da mesma igualdade que alguns reverberam? Da mesma noção de direitos humanos? Não, eu creio que não, e eu quero problematizar isso com vocês. Nós estamos falando a partir de conceitos que interagem justamente no enfrentamento à opressão de classe, de gênero e à opressão racial no Brasil, para enfrentarmos essa tríade, que é aquela que, como a Eliette Safioti traz, define o tipo de opressão e potencializa cada uma dessas opressões no Brasil. A opressão de classe, a opressão racial, étnica e a opressão de gênero. E somente a partir do enfrentamento desses três aspectos
é que o Plano de Reconstrução do Brasil constitui-se, então, a partir de um outro conceito que interage com o conceito de justiça, igualdade e direitos humanos, como nós acreditamos devam ser tratados para o desenvolvimento de um Brasil justo, que supere as desigualdades e que assegure, portanto, os direitos fundamentais, constitucionais, e muito mais do que a Constituição atual define, os direitos humanos. Este conceito é democracia. A gente tem que necessariamente trabalhar essas dimensões com democracia. Sem justiça, sem igualdade, superação das desigualdades, o que pressupõe o reconhecimento da diversidade, e sem direitos humanos, a gente nem consegue falar de um Estado no Brasil que assuma a responsabilidade para si de democratizar-se permanentemente, de assegurar e não agir contra uma sociedade que se mobilize de forma autônoma e permanente como agente, como agência para os direitos humanos, e nós não conseguimos também trabalhar os aspectos de justiça. A justiça, portanto, não pode ser uma serpente que morde os descalços. Ela tem que ser um conceito vivo, assim como direitos humanos e igualdade, para todos e todas no Brasil. Essa dimensão, a gente atua quando governa e a gente precisa atuar quando se coloca num momento como esse, que é um momento, em 2022, um momento de afirmação da luta antifascista. Neste sentido, é fundamental que a concepção seja integrada, que a gente perceba que os direitos humanos, eles atuam de forma interdependente e associados sempre à dimensão democrática. No fundamental, portanto, o Plano de Reconstrução do Brasil propõe aspectos como direitos humanos, justiça e igualdade, não apenas como uma parte de um programa, mas integrados esses conceitos a tudo que existe, a tudo que nós estamos propondo. Quando observamos a economia e propomos um projeto nacional de desenvolvimento, e esse projeto carrega consigo, não apenas como uma qualificadora, como uma qualidade, mas como uma essência, a dimensão projeto sustentável, portanto, que dialoga sobre a dimensão ambiental e a preservação ambiental no Brasil, nós estamos trabalhando direitos humanos. Porque não há como pensar direitos humanos, sobretudo na nossa época, sem pensar que o desenvolvimento econômico é também ambientalmente sustentável, é saudável. Quando nós pensamos na dimensão, por exemplo, da soberania nacional, a gente integra aqui as questões relacionadas à justiça, porque tudo que existe nesse Brasil, tudo que possa mover o desenvolvimento econômico do Brasil, tem que ser movido para a partilha daquilo que existe no nosso país ser colocado a serviço do desenvolvimento de todos e de todas. Vamos dar um exemplo disso? Quando o presidente Lula anunciou aquela descoberta, por exemplo, do pré-sal, e nós conseguimos aprovar, no seu período de governo, no período de governo da presidenta Dilma, uma série de legislações que amarravam aquilo que advinha do pré-sal, para pesquisas também de proteção ambiental de um lado, mas principalmente de educação, e repercutindo para a saúde pública e para a educação pública no Brasil, para fomento e garantias do SUS, que estava por trás disso também, era compartilhar aquela riqueza com todos os brasileiros e brasileiras. E pensar também novos modelos energéticos, porque todos esses aspectos dizem respeito à vida. Então, na nossa atuação, e cada aspecto do Plano de Reconstrução do Brasil trata sobre justiça, direitos humanos, igualdade, a superação, igualdade como superação da desigualdade histórica, das desigualdades históricas que marcam a nação brasileira, sejam desigualdades entre negros, brancos, as desigualdades que fazem, por exemplo, com que um homem branco tenha uma determinada empregabilidade, uma mulher negra tenha tantas vezes menos direito assegurado ao mundo do trabalho, salário e tudo mais, seja neste plano, seja no plano também das desigualdades regionais,
o tratamento oferecido ao Nordeste, as diferenças com o Sudeste, com o Sul, diferenças históricas, educacionais, diferenças históricas do ponto de vista do acesso à saúde, do acesso e condições de vida, da longevidade. São tantos aspectos que marcam a desigualdade no Brasil, mas podem ter certeza, todos eles, mesmo os regionalmente estruturados, estão calcados na exploração de classe, na exploração étnico-racial e na exploração de gênero. E nós, para superarmos estes aspectos, procuramos, portanto, um plano que desenvolva o Brasil como um todo. Potencializamos este Brasilzão como um todo. Valorizamos a cultura como uma possibilidade de afirmação de quem nós somos, com as nossas identidades mais diversas em cada canto deste país, o direito de sermos quem somos. E procuramos, portanto, no Plano de Reconstrução Nacional, trabalhar, como disse, de forma interdependente entre todos os aspectos para assegurar os direitos humanos, uma justiça que seja efetivamente para todos e todas, que assegure a paz, assegure o desenvolvimento, com políticas, por exemplo, de liberdade plena de expressão, garantia plena de organização, quando, no atual período histórico, criminalizam-se os movimentos sociais, e quando o Brasil é um dos países que mais vivencia a agressão a jornalistas, quando no Brasil nós temos, não na nossa história remota, que já seria terrível, por também nos constituir, porque ela é viva no nosso cotidiano, mas temos, além dos desaparecidos políticos, a morte de defensores e defensoras de direitos humanos, defensores da floresta, Chico Mendes, assassinado, Dorothy Stang, assassinada, Paulo Fonteles, assassinado, Maria do Espírito Santo, assassinada, Marielle Franco, assassinada. Quando os lutadores sociais desse Brasil continuam sendo assassinados, os movimentos sociais tratados dessa forma, quando Pinheirinho, numa ocupação pelo direito à moradia, vai para a rua para defender o direito à casa, e quando os indígenas desse país, com suas diferentes formas de existir, de falar, de se expressar, dessa diversidade imensa que tanto nos orgulha no Brasil, lutam pela terra, e nesse atual momento tem o garimpo adentrando suas terras, destruindo suas vidas, destruindo sua saúde, destruindo a vida de todos e todas nós precisamos lutar. Hoje, ainda hoje, todos os dias, pela superação da violência de Estado, pela superação das milícias, das formas renovadas de agressão aos que lutam por direitos humanos que estão ocorrendo agora no nosso país. Então, prezados amigos e amigas que participam aqui com a gente, o Plano de Reconstrução do Brasil traz em cada canto a marca dos direitos humanos, da justiça e a marca da superação das desigualdades. Agora, vamos pensar aqui com a gente, e tem toda uma parte deste plano que, sim, é destinada a enfrentar as marcas da violência institucional que estão presentes no nosso país. E, para isso, o que o plano propõe é renovar a democracia, para uma democracia mais substantiva e congruente entre direitos políticos, civis, que não estejam resumidos aos direitos de identidade e aos direitos de participação nas eleições. Mas, quando a gente fala em direitos políticos, para nós, a democracia precisa ser participativa, além de representativa. E é preciso renovar os aspectos da representação. E ela precisa estar vinculada, e mais, a um modelo que nós devemos procurar e construir juntos de participação e cidadania das pessoas no cotidiano da vida nacional. Portanto, o Plano de Reconstrução do Brasil, para ver cumprido a dimensão dos direitos humanos, superação das desigualdades e uma justiça efetiva no Brasil, ela precisa assegurar o poder de agência da cidadania e construir uma nova cultura de cidadania no Brasil. Uma cultura verdadeiramente de cidadania, que é de direito a ter direitos, de verbalizar direitos, de que toda pessoa humana, na condição de cidadão e cidadã desse Brasil, ou adentrando ao Brasil e aqui refugiado, aqui protegido, aqui assegurada a sua presença também, com base nos tratados de direitos humanos, o que nós precisamos afirmar aqui é que não se trata apenas de um consumidor. E, por isso,
não apenas o direito econômico, mas o direito de cidadania, o direito político. E não apenas um eleitor ou eleitora, de 4 em 4 anos, mas o direito político de participação, de definição no cotidiano da vida de uma nação. A mudança dessa cultura pressupõe que a gente faça, sim, comitês populares, uma nova primavera, como a gente tem proposto no PT, mas muito mais. O reconhecimento dos movimentos sociais, da autonomia da sociedade, uma sociedade ativa, uma sociedade realmente onde a dimensão civil esteja num grau superior e todos os demais direitos econômicos, sociais e culturais estejam integrados nessa dimensão civil e política da participação. Bom, o Plano de Reconstrução do Brasil, portanto, é um plano que propõe mudanças culturais para o nosso país. Para isso, é certamente que, no primeiro momento, lutando muito e chegando à vitória em um projeto democrático de Brasil, nós teremos grandes desafios. O presidente Lula chamou, inclusive, esses grandes desafios de um revogaço das medidas autoritárias tomadas por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que destruiu o Comitê Nacional de Enfrentamento à Tortura, o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, a Política Nacional para Crianças e Adolescentes, a Política Nacional Viver Sem Limite para as Pessoas com Deficiência, a Política Nacional para a População Idosa. Tudo foi destruído em termos de estrutura de direitos humanos no Brasil. A pasta de direitos humanos foi abduzida, e essa é a palavra que é preciso utilizar, pelos setores mais fascistas do fundamentalismo, principalmente quando abordam aí os temas das mulheres, os temas da igualdade racial. A violência tornou-se a lógica do discurso de Estado no Brasil. Derrotar esse discurso de ódio é também parte de um programa de reconstrução do Brasil. O plano de reconstrução do Brasil começará não apenas quando lá nós estivermos novamente no governo. Começa na luta antifascista agora e já. Na luta democrática agora e já. Porque a afirmação de uma cultura de direitos humanos, de justiça e de enfrentamento às desigualdades tem que se tornar parte da nossa convivência como cidadania no Brasil. Para isso, não há apenas uma tarefa de Estado, de quando o PT está no Estado. Há uma tarefa também como partido. E para ela é que eu quero concluir aqui, convidando todas e todos vocês a comporem, a participarem sempre das atividades de formação do PT, serem cidadãos e cidadãs plenamente dentro dessa nossa estrutura partidária, junto à Fundação Perseu Abramo e ao próprio partido, mas principalmente na sociedade civil, atuando como transformadores e transformadoras. Então, era um pouco dos conceitos que eu queria trabalhar aqui com vocês, lembrando aquilo que o nosso querido Paulo Freire nos orienta, né? Nós precisamos, ao falar de justiça, e ao falar de justiça social, e tratar do conceito de igualdade, lembrar da importância de que a justiça, para nós, deve trazer a dimensão da indignação diante da injustiça. Ou, tratando da Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, não basta ser contra as injustiças, é preciso enfrentar, ser anti mesmo, neste momento, antifascista, fundamentalista, é preciso ser pela plena democracia. Um grande abraço, muito obrigada, espero ter contribuído, parabéns pelo ciclo História e Política.